Fala galera, Nando Costa na área. Vamos chegando aqui no primeiro status, né? Fazer as primeiras movimentações nessa terceira mixagem aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Lembrando também que se você tem uma faixa aí, alguma coisa que você esteja produzindo ou mixando e você queira participar também desse quadro, se você quiser ter a sua faixa mixada aqui, comentada pela galera também, né, para a gente levantar junto a mixagem, você pode mandar, primeiro me mande uma amostra, né, para eu dar uma sacada no trabalho que você está fazendo, pode mandar para o meu e-mail, contact@nandocostamusic.com, tá? Se eu achar que é uma faixa interessante para a gente abordar aqui, tiver alguns elementos interessantes, né, umas coisas mais desafiadoras, assim, a gente vai abordar aqui com certeza, vou ter o maior prazer em fazer, tá bom? Então fico aguardando aí o e-mail de quem tiver interesse. Então nessa faixa aqui, foi interessante observar os comentários da galera que dessa vez muita gente está convergindo para a mesma ideia, né? Que muita gente falou em relação aos graves, né? Alguma coisa de tratamento dos graves, principalmente do lance do baixo versus o bumbo, né? Então, assim, eu tenho que concordar com a maior parte da galera, com certeza, e que o primeiro problema mais crítico dessa música era justamente algum tipo de controle aí no baixo versus no bumbo. Eu diria que problema de equalização e compressão ao mesmo tempo, né? De alguma forma a gente tinha que domar essa energia do grave. Só que uma coisa interessante que aconteceu nessa faixa aqui, quando eu comecei a mexer nesses elementos, eu reparei que de uma forma global eu senti a música um pouco opaca, sem eu fazer nada, tá? E aí isso aí tem várias considerações. A primeira consideração que eu poderia dizer é que como a gente tem muitas vozes aqui, né, eu não sei como é que foi gravado esse lance das vozes e tal, o tipo de microfone que foi utilizado e tal, mas eu tenho a sensação da sonoridade estar um pouquinho opaca, às vezes não foi utilizado nenhum filtro na própria captação, às vezes a sonoridade é do próprio pré mesmo, ou seja, a música como um todo, sem eu fazer nada, ela tá com uma sonoridade um pouquinho opaca, tá? Então, na verdade, olha que interessante, o primeiro movimento que eu realmente fiz na música foi trabalhar uma equalização master. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei um high pass em 27 Hz e dei um brilhinho lá para cima de 6K. Isso aqui basicamente como se fosse para fletar a minha música, para eu ouvir ela mais ou menos plana, né? Então, de uma forma geral, eu não faço esse tipo de movimento. Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu faço esse tipo de movimento, mas é muito devido ao arranjo, porque tem muitas vozes somadas aqui e não é necessariamente o problema das vozes que está atrapalhando, não. É uma soma, é uma característica global da sonoridade. Então, eu senti necessidade de fazer esse movimento aqui para a gente começar a articular e fazer as movimentações, tá? Mas os primeiros movimentos que eu fiz realmente foram no baixo e no bumbo. Então vai pontuar nesse status aqui quem falou alguma coisa de corrigir os graves, baixo e bumbo, tá? Tanto equalização quanto compressão, tá? E assim como eu prometi, eu falei lá no status anterior, né, quando eu apresentei a música, eu falei que eu ia mixar apenas com plugins nativos do Pro Tools e foi o que eu fiz aqui, tá? Então no baixo eu fiz um controle, obviamente um high pass, um pouquinho de limpeza de médio grave, entre 100 e 250 mais ou menos, né? Eu coloquei aqui um cortezinho por volta de 216, mas acaba que ele vai até uns 250 mais ou menos, tá? Aproximadamente. Vamos colocar aqui um corte de 80 até uns 250 mais ou menos, tá? Depois eu utilizei uma compressãozinha também de leve. Para eu tentar utilizar uma compressão de uma forma mais eficiente no baixo, eu tendo a utilizar o release do meio para trás, né? Ou seja, release médio para lento ali. Uma característica que tem esse compressor aqui da DigiDesign, que é o nativo do Pro Tools, ele tem esse controle Ni aqui, tá? Na verdade, em vários plugins de compressor você pode ver esse parâmetro Ni como Hard Ni ou Soft Ni, tá? Nesse caso aqui a gente não tem esses dois presets, né, hard e soft, você manipula alguma coisa meio termo, né, que você troca a curvatura aqui, né, dessa transição, né, desse momento linear aqui do sinal até o momento que ele entra em ação, tá? Então você troca simplesmente girando o knob aqui. Então soft knee é quando você deixa em 30 aqui, o hard knee é quando você deixa no 0. Geralmente no baixo, quando eu quero uma sonoridade um pouco mais suave, eu tendo a utilizar soft knee, então eu trabalhei aqui em 30, tá? O ataque, eu trabalhei ele um pouquinho mais lento para deixar passar os graves, aquele conceito todo que a gente já aborda na utilização de compressão. E fiz também uns desenhos aqui com equalização, tá? Dando um pouco mais de corpo para o som e abrindo um pouquinho de média alta. Foi basicamente o que eu fiz no baixo,
tá? No bumbo aqui, eu trabalhei um movimento um pouco parecido de limpeza de high pass e médio grave também. Fiz um pouquinho de compressão aqui, nesse caso utilizando a compressão em hard knee, tá? Para eu ter um pouco mais de agressividade no kick, tá? Release mais rápido para eu ter estalo no som do kick, tá? E depois já dei uma colorida também, um pouco de subgrave, um pouco de média alta e ar também, para cima de 7K. E também trabalhei, tem um microfone aqui que na verdade eu não consegui identificar exatamente como é que ele foi gravado, mas eu coloquei ele na seção aí, que vocês devem ter baixado, eu coloquei como Kick 2. Eu não sei necessariamente se foi um microfone de kick, mas ele soa mais kick, mas tem também um pouco de som da sala, né? Eu não sei se é um microfone de kick captado um pouco mais distante, mas pega também um pouco do som da sala, enfim. Eu estou tratando ele como se fosse um microfone de kick que vai funcionar. Eu só trabalhei alguns cortes aqui para ele funcionar com o primeiro kick, tá? Num primeiro momento eu não vou trabalhar sample, não, a gente vai trabalhar até o ponto que der, sem mexer com sample, que é uma coisa que às vezes as pessoas tendem a utilizar de uma forma automática, e eu não acho tão interessante. Eu acho que você tem que utilizar sample quando você precisa realmente criar uma textura diferente, tá? Que você não vai conseguir com o som original captado, né? E eu não acho interessante você utilizar o sample simplesmente para tentar corrigir um som, né? Eu acho que é o seguinte, você tem que trabalhar o melhor possível no som, né? Se você não conseguir chegar na textura que você imagina, você pode utilizar o sample ali como alguma coisa que você está somando ali, né? Mas não necessariamente uma coisa corretiva, porque eu vejo muitas vezes as pessoas se baseando na utilização de sample. O cara às vezes nem ouve a bateria, o cara já abre um monte de sample ali e tal, e às vezes o som da bateria não vai melhorar porque você está usando sample. Se você não souber tratar os elementos da forma correta, não adianta adicionar sample que você simplesmente vai ter um timbre bonito no meio de um monte de coisa que não está organizada, né? Então o grande lance do sample é você utilizar da forma coesa, né? De forma a você dar uma textura diferente para o som e não necessariamente ter que melhorar um som que não foi captado direito, tá? A gente vai tentar melhorar o máximo possível sem sample, tá? Então foi basicamente isso que eu fiz, né? Vamos dar uma ouvida aqui e aí no próximo status a gente continua, tá bom? Espero que vocês curtam. Vamos lá? Beleza, galera? Deixa eu só mostrar para vocês aqui essa diferença que deu sem esse equalizador no master e com, ó, sem ele tá assim, ó.
novamente com ele tá assim. O teu nome exaltar, em louvor entregar. Né, dá uma clareada bem legal no som, só pra gente começar a ouvir de uma forma mais organizada, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, grande abraço!